Tudo bem com vocês? Mais uma manhã, gostaríamos de, quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Então, abra lá em sua Bíblia, em Salmos, Salmo 90, no versículo 10 e 12 eu vou ler com vocês. De fato, os dias da nossa vida chegam a 70 anos ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos. Portanto, a vida passa muito depressa e nós voamos. No 12 fala o seguinte: sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Contar nossos dias. Não, muitas vezes nós ficamos olhando a quantidade, muitas vezes etapas de nossas vidas ficam guardadas e registradas na nossa memória. E essas faixas, essas etapas, muitas vezes determinam até mesmo o nosso estilo de vida, a nossa maneira de olhar para as coisas, para a nossa vida, para o nosso futuro, para as pessoas que estão ao nosso redor, para a nossa família, para o ambiente em que estamos, até mesmo para o nosso trabalho, para a nossa nação. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que tempos difíceis sempre vão e voltam. Muitas vezes temos tempos de bonança, outras vezes voltamos e tempos de dificuldade. Vez ou outra passamos por tempos de escassez, vez ou outra passamos por enfermidades. Isso não é normal, não pode ser normal, mas é comum acontecer. E o salmista diz aqui que nós precisamos aprender, ou melhor, nós precisamos pedir a Deus para nos ensinar a contar os nossos dias. Lembrando que no Salmo 90, se nós observarmos ali, o salmista inicia falando o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo sempre, de geração em geração, antes que se originasse os montes e formasse o universo e a terra, e de eternidade a eternidade Tu és Deus. Quando nós vamos avaliar os nossos dias ou desejamos aprender a contar os nossos dias, examinar os nossos dias, validar os nossos dias, e eu já vou explicar como eu tenho aprendido a fazer isso, nós precisamos levar em consideração uma história toda. Quando nós olhamos para a nossa vida e vemos até onde o Senhor nos trouxe, de que forma Ele trouxe, as maneiras em que Ele interveio nas nossas vidas, da maneira em que a sua palavra, da maneira em que a sua igreja veio e fez a diferença na nossa história, nós aprendemos e começamos a contar os nossos dias. Os nossos dias precisam ser contados, precisam ser avaliados com muita atenção. Nós damos atenção a muitas coisas, nós damos atenção a noticiários, muitas vezes até a vida das outras pessoas, a pessoas públicas, sejam eles políticos, sejam eles artistas, sejam eles pessoas aí da sociedade que tem um nome, que tem uma projeção. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, muitas vezes nós não olhamos os detalhes. E principalmente, assim como o salmista falou, Tu tens sido o nosso abrigo, a nossa proteção de geração em geração. Quando nós aprendemos a contar os nossos dias, nós olhamos para as gerações que nos antecederam e vemos o quanto Deus nos ajudou até nós chegarmos aqui. E então, nós podemos também entender o que o Senhor Jesus fala, que para nós basta a cada dia o seu mal,
ou seja, nós precisamos do pão nosso de cada dia. A palavra também nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É interessante, nós vemos o quanto a palavra de Deus, o próprio Jesus, valoriza o dia presente, o dia de hoje, o quanto nós precisamos entender que se nós contarmos, valorizarmos, validarmos o nosso dia, olhando os pormenores, acordando pela manhã, como hoje, pela manhã, acordando, olhando aquilo que nós precisamos fazer, seja lá coisas, decisões, muitas vezes importantíssimas, até mesmo tristes, outras situações muitas vezes desagradáveis, mas com isso nós precisamos aprender também. É isso que vai nos tornar sábios diante de Deus, é isso que nos vai gerar em nós um coração em que nós vamos poder transmitir algo para gerações futuras e deixar um legado de sabedoria, de temor a Deus. Lembrando que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ali nós vemos também no versículo 4, o salmista falando: verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Então nós vemos Deus nos dando essa oportunidade. Nós precisamos entender que como Deus e como vamos reinar e viver com o Senhor, nós precisamos ter uma noção de amplitude. Para Deus, um dia, ou melhor, 1000 anos aos seus olhos é como um dia, o dia de ontem. Interessante, né? Se nós pararmos para meditar nisso, Deus resume, ou se você parar para pensar, o salmista falando que Deus resume 1000 anos no dia de ontem. Já passou. Mas o que ficou, o que guardou, o que eu guardei, o que eu aprendi com o que já passou. Assim eu vou poder contar cada dia. Ou melhor, assim eu vou poder entender que cada dia é muito valioso. Esse dia de hoje nós podemos decidir se vamos ser felizes ou tristes. Sim, porque não querendo ser sensacionalista, não querendo te dar uma injeção de motivação, mas sim, nós temos essa decisão. Se nós vamos validar esse dia como um dia a ser lembrado ou um dia a ser esquecido. Sim, porque, como já foi falado num devocional por um pastor da nossa igreja, a questão do poder da palavra. Você pode decidir as palavras que vai falar hoje. As palavras têm poder. As palavras vão nos impulsionar ou vão nos travar. Da mesma forma, também foi falado esses dias em algum devocional sobre as preocupações. Quais são as tuas preocupações? Jesus fala: não se preocupe com o dia de amanhã. Tem muitas coisas que você se preocupa por antecedência. E hoje, o que realmente nós precisamos decidir hoje? O que realmente nós precisamos nos doar hoje? Quais são as pessoas que precisam de nós hoje? O seu cônjuge, os seus filhos, no seu trabalho? O que você precisa estar hoje 100% presente? A atenção sua tem que estar, a nossa atenção tem que estar direcionada para esse foco. É interessante porque se nós começarmos a pensar muito no passado, nós nos tornamos pessoas tristes, amarguradas. E se nós nos preocuparmos muito com o futuro, nós vamos nos tornar muito ansiosos, muito angustiados. Então nós precisamos aprender a viver o hoje, aprender a contar o hoje, a apreciar o hoje, mas também avaliando tudo aquilo que Deus tem feito num contexto geral, como Deus tem cuidado de nós, desde a nossa geração e as gerações anteriores, como Deus tem planejado o nosso dia de hoje. É interessante, pense, medite nisso, veja como o poder de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Ele se preocupa em, nesse dia, o que nós precisamos decidir fazer nesse dia. Precisamos aprender a ter sabedoria para contar os nossos dias. Espero que eu possa ter te ajudado e que nesse dia você possa avaliar os pequenos detalhes, ver aquilo que precisa ser mudado, melhorado e aquilo que precisa ser retirado,
aquilo que precisamos colocar na presença de Deus e principalmente o quanto nós precisamos enxergar a mão de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas, todos os dias, de geração em geração. E a palavra de Deus precisa nos ensinar a contar os nossos dias. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado porque nós precisamos aprender a desfrutar, a vivenciar, a validar, a desfrutar desse dia, Senhor. Muito obrigado porque tem nos fortalecido. Obrigado porque tem nos ensinado que basta cada dia o seu mal, que o pão nosso de cada dia o Senhor já tem separado e que tuas misericórdias se renovam a cada manhã, para que nós possamos encontrar sabedoria. Dessa forma, o Senhor está nos ensinando a encontrar sabedoria para vivermos e para deixarmos um legado para as futuras gerações. Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.